Começa com ele. O movimento Santa Catarina pela Educação, uma bandeira catarinense, nasceu na indústria. O Estado é parceiro e outras instituições também fazendo parte, ganhando corpo. O SENAC, enfim, o Sistema S. Isso é muito importante, isso é muito positivo. Quem sabe aí Santa Catarina fortalecendo, intensificando cada vez mais o seu diferencial competitivo, melhorando a autoestima do trabalhador, capacitando para a vida, para o mercado de trabalho. E aí ganha a sociedade, ganha a economia, é um efeito cascata do bem, um efeito cascata positivo. Fiz uma provocação agora há pouco aqui, antes do intervalo, dando conta de uma pesquisa que eu li há um tempo atrás, foi do Instituto Mackenzie. E para saber a opinião do brasileiro, dos pais a respeito da escola do filho. E deu mais de 70% de aprovação. Na interpretação que eu li, eu queria saber a opinião dos senhores, foi a seguinte: os pais não tiveram acesso à educação. E aí, ele está satisfeito com o fato de que o filho dele tem transporte escolar, ele tem uniforme, ele vai para a sala de aula, ele vai para a escola, lá ele tem refeição, ele toma café da manhã, ele almoça, tudo isso ele não teve. Mas talvez o próximo passo seja o envolvimento desse pai e a questão da qualidade daquilo que acontece lá dentro. Chega a surpreender o resultado ou não? Sim, mas eu quero dizer para os senhores o seguinte, que se esta criança precisa ser preparada já muito pequenininha, na seguinte, ela precisa obedecer à autoridade paterna, ela precisa ter as limitações paternas, ela precisa ter a convivência para aprender o que é viver numa coletividade. Provocação. Mas hoje, e isso eu converso com professores, o que a gente mais escuta é o pai que chega revoltado na escola para cobrar da escola por que o filho não sei mais o que e tal. Quer dizer, ele acha que a responsabilidade é da escola e não dele. Renato, olha só. O que está acontecendo com muitas escolas que estão situadas no centro da cidade. Os vizinhos reclamam do barulho no recreio. Exatamente. Isso devia ser um motivo de alegria, claro, né? Que as crianças estão festejando. É verdade. Tem escolas que estão sendo obrigadas a cobrir, fechar. Tratamento acústico. Né? Então, para o barulho das crianças brincando no recreio. Mostra como nós precisamos avançar e valorizar a educação. Mas há um outro dado importante, Renato, é o seguinte. Nesse último Fórum Econômico de Davos, o tema central foi o futuro do emprego. O que foi apresentado? Que 30% dos empregos atuais não existiam há 10 anos atrás. E que as crianças que hoje estão estudando vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Que loucura. Então, aí a pergunta que fazemos, como é que as nossas escolas estão preparando essas crianças para empregos que não existem? Isso é um desafio que nós temos, não é só da escola, a sociedade, né? Nós temos, como é que as crianças vão se interessar, né, por nós temos que prepará-las de forma nós temos que preparar para a vida. Presidente, eu estava lendo uma entrevista esses dias aí e perguntaram para uma menina o que você quer ser. Ela disse: eu quero ser youtuber. Meu filho também. Eu quero ser youtuber. Então agora está nessa. Olha aqui, Renato, só para completar. Há um estudo recente do governo britânico que aponta que as crianças acham que os pais dedicam muito mais tempo ao smartphone do que a elas. E é verdade. E sabe o que está acontecendo, Renato? As crianças estão tendo dificuldade de aprender a falar, porque os pais falam um pouco com as crianças, não falam mais. Na nossa época, que já a gente não tinha esses equipamentos todos, a convivência era muito maior. Hoje as crianças estão se ressentindo. E a causa até de mais acidentes domésticos, que estão sempre ligados à televisão e tal. Então, como diz um dos nossos conselheiros, que nós temos um conselho em São Paulo que nos passa orientações, não é do nosso moto próprio o que nós ensinamos, nós temos um conselho de educadores que nos dá a linha da Escola de Paz, que é igual em todo o Brasil. É o seguinte: o padre Edênio Vale, que é um dos conselheiros e é um filósofo, ele diz o seguinte: a família mudou, não é? A sociedade mudou, a família mudou, mas o seu conteúdo, a sua objetividade continua a mesma, que é passar valores.
E se a família de hoje não tem mais valores, que valores ela vai passar? Então, por isso eu acho que o trabalho da escola de pais com famílias e com crianças pequenas, ele tem um ótimo resultado, porque depois que ela escuta 7 noites e ela trabalha e a gente pergunta qual é o trabalho, nós temos um debate, eles reúnem em grupo, eles trocam ideias entre si e depois dão a sua resposta, eles são valorizados nesse momento. E nós dizemos sempre, vocês precisam conhecer o telefone, o smartphone, eles têm que se atualizar, os pais têm que crescer para poder acompanhar os filhos. Agora, é interessante esse viés, né, de dar uma incrementada no ensino técnico, né? Isso é interessante. Isso é um negócio muito importante. Renato, o Brasil é um país, a gente sempre fala que tem coisa que só tem no Brasil. O ensino médio que o Brasil tem, a gente costuma dizer que é o ensino médio jabuticaba, só dá aqui. Sim. Nós temos 13 disciplinas obrigatórias, o ensino médio todo amarrado, basicamente focado para formar os jovens do ensino médio para ir para a universidade, quando mais de 80% dos jovens brasileiros em idade de 18 a 24 anos, que é a idade universitária, não estão na universidade. 80%? 80% não estão. 20% em média, aqui em Santa Catarina é um pouco mais, aqui vão para a universidade. Então a gente tem o ensino médio todo focado nisso. E a gente não abre o ensino médio para ser diversificado, a gente não abre o ensino médio para preparar esses 80% que não vão diretamente para a universidade, para eles poderem ter um sentido na vida deles. Porque aquilo ali nunca fez sentido para ele, né? Não está no histórico familiar dele, ele não vê uma perspectiva, numa preparação para um vestibular, ele não vê essa perspectiva. Exatamente. E talvez no viés profissional, preparação para o ensino técnico. Ele vai inclusive se estimular depois, tendo esse tipo de preparação, para ir para a universidade. O que falta para isso acontecer? Mudar a proposta e modelo do ensino médio. Uma geração que é chamada nem estuda, nem trabalha. Então, e é tão grande o volume que já tem uma nomenclatura apropriada, nem. Nós temos uma experiência que deve ser também do Senai, que é o jovem aprendiz, né? Que são jovens de 14 a 18 anos. E nesse processo tem todo o acompanhamento com a família. E quando eles iniciam o processo, ele tem uma formação que a gente começa a tratar com eles inicialmente sobre saúde, né? E entra a sexualidade, a questão de postura, roupas. Nós não queremos mexer com a tribo que ele está. Na verdade, mostrar a ele que existem várias tribos dentro desse conceito. E é obrigatório a família participar. Muitas das vezes a família vem, não, mas a minha filha gostaria de ser modelo. Porque vai ganhar dinheiro. Vai ser a Gisele Bündchen. O meu filho gostaria de ser jogador. Vai ser o Cristiano Ronaldo. Então, e tu começa a mostrar a essa família, né, que ela poderá até ser modelo ou poderá ser jogador, mas se não tiver uma formação, uma educação que a leve a ser uma profissional lá, né? Nessa ou naquela área qualificada, ela também não vai se sustentar. E começa então todo um processo de preparação, onde a gente entra com saúde, que ela pode pegar o viés da saúde, entra a área da informática, que ela pode caminhar daí por uma formação na área de informática, entra na área do comércio, até chegar o momento que a gente mostra como ela pode ser um empreendedor. E nisso tem a relação com a empresa, que é a prática empresarial, né? Então, esse processo onde a família entra, que é muito interessante, essa é uma experiência que a gente tem, começa a mudar conceitos, porque ela começa a enxergar isso que o jovem e a própria família não o vê, de que ela pode ser um bom técnico e ganhar dinheiro para chegar lá, para chegar, né? E ter a sua sustentabilidade futura. Sim. Então esse é um caminho, mas obviamente é um volume pequeno, né? Porque a capacidade física que nós temos, ela atende um número, né? Mas pelo volume de jovens que tem, esse acompanhamento do jovem que não chega no nível superior, uma vez que a gente tem as faculdades com os tecnólogos, é um esforço de mostrar a eles da possibilidade de, né? Mas é um caminho ainda Renato, de desafios. Eu gostaria de voltar um pouco para a questão da família. O Dia da Família na escola, Santa Catarina está sendo pioneira nesse evento, porque entrou no calendário oficial do Estado e no calendário escolar. É lei, né? É lei. Né? Quando levamos ao governador, o secretário, junto, ele na mesma hora, disse, mas que boa ideia, mandou para a Assembleia, foi aprovado por unanimidade. Tivemos lá o deputado Antônio Aguiar, que se dedicou muito a isso, né, para
que tivesse celeridade. Neste sábado nós vamos ter o primeiro dia da família na escola. O Brasil não tem isso, né? Nós estamos dando novamente um bom exemplo e vamos reunir, a nossa expectativa é 1 milhão de pessoas em todo o estado. Eu quero saber, presidente, para daqui a pouco, depois do intervalo, como é que vai funcionar isso, quais são os horários, cada escola faz a sua própria agenda, cada região, enfim. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.